Minha gente, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui sobre ação direta de inconstitucionalidade. Nesse bloco aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre objeto, né, da ação direta de inconstitucionalidade. O dispositivo lá atrás que a gente discutiu quando fizemos o panorama geral sobre o que é possível impugnar através de ADIM, através de ADC, através de ADPF e assim sucessivamente, não explica para a gente o que realmente é o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Se vocês se recordam, eu falei, olha, é possível impugnar através de ADIM uma lei ou um ato normativo federal ou estadual. É possível propor um ADC em face de uma lei federal, um ADPF em face de lei estadual, federal, municipal, inclusive normas anteriores à Constituição, e discorri também um pouco sobre o objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e também da ADIM interventiva. Mas se a gente para por aqui e observa apenas, pode-se propor um ADIM em face de lei ou ato normativo estadual ou federal, é muito pouco, porque há uma gama de atos normativos que podem ser impugnados através da ADIM. Então, o que a gente deve observar é ter uma leitura ampla, ter uma leitura, de certa forma, ampliativa desse contexto aí, ou desse conceito que a Constituição estabelece, dizendo que é possível impugnar através de ADIM, lei federal, lei estadual ou ato normativo estadual ou federal. Então a gente vai começar a discutir e tentar identificar de modo um pouco mais amplo o que realmente a gente pode impugnar através de ação direta de inconstitucionalidade. Eu já vou fazer a projeção na tela aí para vocês, para que a gente consiga identificar, né, basicamente o que a gente consegue visualizar a título de possibilidade de propositura de ADIM. Olha só, está aparecendo aí na tela de vocês um artigo do texto constitucional, né, da Constituição Federal de 88, que é exatamente qual? O artigo 59 da Constituição. Tá? Então, você já consegue identificar aí qual é o dispositivo que a gente está olhando. A gente está falando aqui do artigo 59 do texto constitucional. Então, isso aqui está lá na Constituição Federal de 88. E aqui a gente identifica objeto da ADIM. Inicialmente, pessoal, esse artigo 59, ele estabelece aquilo que nós chamamos de atos normativos primários. Tá? Então, identifiquem isso daí, ok? Atos normativos primários. E por que atos normativos primários aqui? Porque são atos normativos, né? Lato sensu, ou seja, de modo ampliativo, que ao serem criados, eles inovam na ordem jurídica. Eles constituem um direito, estabelecem uma obrigação. Então, esse rol aí do artigo 59, que trata do processo legislativo, dizendo, olha, o processo legislativo, ele serve para criar esses atos normativos aqui. Então, a gente consegue identificar, basicamente, emendas à Constituição, portanto, trabalho do poder constituinte derivado reformador, né? Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias e decretos legislativos e resoluções. Então, todos esses atos normativos que estão estabelecidos aí no artigo 59, que nós chamamos de atos normativos primários, porque quando criados, eles inovam na ordem jurídica, eles têm o seu fundamento retirado diretamente da Constituição, né, são passíveis, portanto, de serem impugnados. Então, se você tem uma lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional com um quórum de maioria simples, essa lei complementar ela é inconstitucional do ponto de vista formal. E por que ela seria inconstitucional do ponto de vista formal? Porque ela foi aprovada por um quórum que não é o quórum determinado pelo texto constitucional. Mesma coisa a lei ordinária, né? Se a lei ordinária, por exemplo, trata de uma matéria que é reservada à lei complementar, essa lei ordinária ela é inconstitucional porque ela está avançando num campo de regulamentação que a Constituição não lhe reservou. Lembre-se daquele detalhe, né? Geralmente, para a gente saber, né, e na verdade a regra para a gente diferenciar o que vai ser proposto, né, a título de lei ordinária e o que vai ser proposto a título de lei complementar é identificar a matéria. Quando a Constituição reserva a lei complementar determinada matéria, ela diz isso expressamente, né? Se você abre o artigo 18 da Constituição, por exemplo, algo mais claro para a gente identificar aqui, você vai ver o parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º vão estabelecer lá como é que se cria um território federal, lei complementar.
Como é que se cria um estado? Lei complementar. Como é que se cria um município? Uma lei do estado, aprovada pela Assembleia Legislativa, mas num tempo determinado por uma lei complementar federal. Ou seja, nessas matérias a Constituição está deixando bem claro, é lei complementar quem deve regulamentar o assunto. As outras matérias que não têm essa reserva, obviamente que são aí regulamentadas a título de lei ordinária. Então a gente tem, pessoal, e voltando aí na telinha, a gente tem esses atos normativos aí que são passíveis de impugnação. É óbvio que talvez você não se recorde qual a diferença básica aqui de decretos legislativos, não é, e de resoluções. São dois instrumentos normativos que estão à disposição das casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. O decreto legislativo aqui, pessoal, é um diploma, né, normativo que serve para exercer, né, as competências do Congresso Nacional. Lembre-se que há matérias que a competência é da Câmara dos Deputados, a matéria em que a competência é do Senado Federal e há matérias em que a competência é do Congresso Nacional. Por mais estranho que pareça, mas há atuações, há votações do Parlamento Federal que é feita em conjunto e não isoladamente. Basta vocês se recordarem, né? Quem autoriza o processo de impeachment contra o presidente é a Câmara dos Deputados. E quem julga é o Senado Federal. Quem aprova o nome de um indicado para ocupar a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal é o Senado. Então veja que a gente tem aqui competências que são exercidas isoladamente. A Câmara tem a sua competência, o Senado tem a sua competência. Agora, há matérias que o Congresso Nacional conjuntamente delibera. Por exemplo, o presidente vetou um projeto de lei. A derrubada do veto ela é realizada a partir de uma sessão conjunta do Congresso Nacional. Então, quando a gente está falando aqui de competências do Congresso Nacional, a exteriorização dessas competências se dará através de decreto legislativo. Por sua vez, as resoluções, elas envolvem aqui, o exercício das competências, isoladamente falando, da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, aquela decisão, por exemplo, da Câmara dos Deputados que autoriza o processo contra o presidente, é uma decisão, né, que é exteriorizada através de uma resolução. No caso do Senado, aquela condenação imposta ao presidente a título de configuração de crime de responsabilidade. É uma exteriorização daquela decisão através da resolução. Então a gente identifica, portanto, que esse rol aí, ele é amplo, né? Você tem aí os diplomas chamados de diplomas normativos primários, como diplomas que podem aqui que podem ser impugnados através de ações diretas. E obviamente que é importante lembrar aqui que a gente está falando da Constituição Federal, no artigo 59. Mas esses mesmos diplomas, a nível de Estado, basicamente existem, né? Salvo uma ou outra Constituição Estadual que não prevê resoluções, prevê apenas decreto legislativo como modo de manifestação ali da respectiva Assembleia Legislativa. Mas a nível estadual, né, não se faz tanta diferença. Mas olha, se você tem uma emenda à Constituição do Estado que viola a Constituição Federal, a emenda é passível de impugnação, né? O Supremo semanalmente declara a inconstitucionalidade de emendas às constituições estaduais, né? Geralmente, até mesmo por conta do princípio da simetria, né? Por conta desse processo de centralização de competências e normas que estão previstas na Constituição Federal, o Supremo entende em muitas situações que, mesmo que a Constituição não diga expressamente que deve ser reproduzida no âmbito dos estados, por força do princípio da simetria, esses dispositivos deveriam ser reproduzidos a nível de Estado. Então, por conta da aplicação do princípio da simetria, na maioria das vezes, o Supremo declara a inconstitucionalidade de normas de emendas às constituições estaduais. Então, a gente tem, embora dos 26 estados e mais o Distrito Federal, apenas 6 constituições estaduais prevêem a medida provisória para governador. Aqui em Pernambuco, por exemplo, não tem previsão na Constituição Estadual a possibilidade de expedição de medida provisória. Mas ainda assim, nos estados que possuem, o governador pode expedir medida provisória. Aqui na Paraíba, por exemplo, o governador tem essa competência, né, segundo o texto da Constituição do estado da Paraíba. Então, se uma medida provisória ela viola o texto constitucional federal, obviamente que ela pode ser alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade. Leis complementares, leis ordinárias a nível estadual também, tá? Por isso que eu falei no início.
aquele dispositivo ou aquela leitura inicial de que pode ser alvo de ADIM, lei ou ato normativo federal, lei ou ato normativo estadual, às vezes não mostra para a gente a extensão daquilo que pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas a gente já consegue visualizar aí, conforme está na tela, que há um rol aqui realmente bem extenso para a gente observar. Óbvio que esse rol aqui, ele não é um rol exaustivo, né? Significando dizer que não existam outras matérias, outros diplomas passíveis de ADIM. Ao contrário, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apresenta para a gente algumas outras possibilidades. Tá? Eu vou mudar até a cor da canetinha aqui para conseguir destacar para vocês. Então, por exemplo, o Supremo entende que tratados internacionais, ok? Tratados internacionais aqui podem ser alvo de ações diretas de inconstitucionalidade. Né? E vejam bem, isso aqui é muito importante a gente perceber. Há aquela famosa discussão, né, na doutrina brasileira sobre o status dos tratados internacionais. A gente sabe tranquilamente que o tratado internacional que versa sobre direitos humanos, ele pode incorporar na ordem jurídica com status de emenda à Constituição, se ele passar pelo rito, né, de aprovação de uma emenda constitucional. Isso está lá no parágrafo 3º do artigo 5º do texto constitucional, né, quando fala da possibilidade de incorporação dos tratados internacionais sobre direitos humanos, sob o rito de aprovação de uma emenda à Constituição. Então, se o tratado internacional incorpora no nosso ordenamento jurídico com esse status, ele, ou por esse procedimento, ele vai ser como se tivesse sido aprovada uma emenda à Constituição. Ou seja, é passível, sim, de impugnação através de ADIM. Um tratado internacional, digamos, residual, que verse sobre qualquer outro assunto, um acordo econômico, né, um acordo de reciprocidade entre o Brasil e um outro país, etc., que incorpora no ordenamento jurídico, mas que não versa sobre direitos humanos, esse é um tratado internacional que incorpora na nossa ordem com o status de lei ordinária. Esse tratado ele também pode ser alvo de ações diretas, né? Ele pode ser alvo porque o tratado pode violar o texto constitucional. Eu sei que há uma discussão sobre tratados internacionais sobre direitos humanos, porque tecnicamente seria uma emenda à Constituição e aí haveria uma sucessão, em certa forma, de emendas no tempo, mas um tratado internacional sobre direitos humanos, ele pode violar uma cláusula pétrea, por exemplo. Né? Geralmente, por óbvio, que o tratado internacional ele amplia, né? Quando ele versa sobre direitos humanos, ele amplia a proteção do indivíduo frente ao Estado. Mas, em tese, teoricamente, isso é possível acontecer. Tranquilo? Antes de 2004, né, porque esse parágrafo 3º da Constituição, do artigo 5º da Constituição, foi incluído com a emenda constitucional 45 de 2004, o tratado internacional que versava sobre direitos humanos, ele incorporava na ordem jurídica pelo mesmo rito de um tratado que versasse sobre qualquer matéria. Só a partir de 2004 que passou-se a estabelecer procedimentos diferentes. E aí, na época, se gerou um problema. E o Pacto de São José da Costa Rica? Porque essa famosa Convenção Americana de Direitos Humanos, ela é um tratado que versa sobre direitos humanos, só que ela incorporou na ordem jurídica antes dessa determinação, de que deveria passar por um procedimento de aprovação igualmente, né, ao das emendas à Constituição. Na época, o Supremo inventou uma jabuticaba, né, e disse que esse tratado internacional especificamente ele tem status supralegal. Então ele estaria acima das leis e abaixo da Constituição. Não é? Então inventou ali uma espécie, ou incluiu uma espécie de camada naquela pirâmide, né, da ordem jurídica. Então o que eu quero ilustrar aqui é que o tratado internacional, no final das contas, independentemente da sua natureza jurídica, no nosso ordenamento jurídico, ele pode ser alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade. Tranquilo? Então vamos voltar aqui para a gente poder seguir nas nossas anotações aqui. Tranquilo, pessoal? Então, tratado internacional que versa sobre direitos humanos, que não versa sobre direitos humanos, que foi aprovado em 2004, não importa, esses tratados, eles são sim passíveis de impugnação através de ADIM. Tranquilo? Então vamos seguir aqui para a gente continuar identificando aquilo que é passível de impugnação através dessa ação constitucional. Outra coisa, né? Decreto autônomo. Decreto autônomo.
Esse acento circunflexo aqui é no primeiro aqui. Autônomo, tá? Eu já tive a oportunidade de falar sobre esse decreto rapidamente nas nossas primeiras aulas aqui, né? De controle de constitucionalidade, quando eu fui discutir um pouco da inconstitucionalidade direta e inconstitucionalidade reflexa. Veja bem, em primeiro lugar, para a gente relembrar, o que é um decreto autônomo? É um decreto que está lá no artigo 84 do texto constitucional, que permite, dentre as competências do presidente da República, permite ao presidente da República, né, extinguir cargos públicos quando vagos, cargos ou funções públicas quando vagos, e dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública, desde que aquilo não gere aumento de encargo ou despesa. Então, o presidente pode alterar o nome de um ministério, pode realocar servidor de um ministério para o outro, pode promover a fusão, o desmembramento, enfim, um modo de organizar a administração pública sem que isso gere um aumento de despesa ou gere um aumento de encargo para a administração pública. E o cargo público, quando vago, ou a função pública, quando vaga, ela pode ser também extinta através de um decreto. E o nome desse decreto, que é expedido pelo presidente, é o chamado decreto autônomo. E o que é importante aqui a gente saber? Por exemplo, no caso do cargo público, o cargo público ele é criado por lei. E pela ideia de paralelismo aqui das formas, o cargo público deveria ser extinto por lei também. Mas, excepcionalmente, até por razões de segurança jurídica, de economicidade, no final das contas, né, de celeridade, a Constituição, excepcionalmente, atribuiu ao presidente uma hipótese em que ele não precisaria apresentar um projeto de lei, né, junto ao Congresso Nacional, para que os cargos fossem extintos, se ele próprio, através de um decreto, pudesse extinguir se os cargos estiverem vagos. Então, esse decreto autônomo aqui, como o próprio nome já sugere, ele não é aquele tipo de decreto que esclarece como uma lei vai ser criada, aliás, como uma lei vai ser aplicada, né? Porque o decreto regulamentar, né, que é uma outra modalidade de decreto expedido pelo chefe do Poder Executivo, é um decreto que esclarece, dá fiel cumprimento à lei, diz como é que uma lei específica vai ser cumprida. Então, quando a gente está falando de um decreto regulamentar, esse decreto ele existe em razão de uma lei. Então, se ele viola algo, ele está violando a lei. Então, indiretamente, né, ele poderia violar a Constituição, mas aqui o Supremo entende que não caberia a ação direta de inconstitucionalidade, porque não há uma violação direta da Constituição, eventualmente, se um decreto regulamentar exorbite da sua mera função de dar fiel cumprimento à lei. Mas com o decreto autônomo aqui, a lógica é diferente, porque percebam, é a Constituição quem diz o que o decreto pode fazer. Então imaginem que o presidente expressa um decreto autônomo extinguindo cargos e funções públicas que estão providas, que estão preenchidas, que existem servidores trabalhando. Isso é um decreto o quê? Inconstitucional, porque ele está avançando, né, numa competência que a Constituição não lhe deu. Esse instrumento normativo está sendo utilizado para extinguir um cargo público que ainda está provido. Então isso seria o quê? Uma inconstitucionalidade direta, porque o decreto estaria afrontando diretamente a Constituição. Então, nesse caso, como o decreto autônomo ele tira o seu parâmetro de validade diretamente da Constituição e, ao ser criado, ele inova na ordem jurídica, ele sim é passível de impugnação através de ADIM. Repito, o decreto regulamentar não, porque o decreto regulamentar ele tem essa mera função de fazer o quê? De dar fiel cumprimento à lei. Então ele não pode inovar na ordem jurídica, não pode criar direitos e obrigações, tá? Senão apenas estabelecer como uma determinada legislação vai ser ali cumprida, tá? Olha só, durante um certo tempo houve algumas dúvidas e discussões no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque era comum haver a impugnação, né, de regimentos internos dos tribunais. Regimentos aqui internos, deixa eu ver se aqui embaixo fica legal. Tá pequenininho aqui, mas é regimento interno dos tribunais. Durante um certo tempo houve uma discussão sobre isso, porque basicamente quando a gente está falando aqui do que pode ser alvo de um ADIM, a gente está falando de uma lei, né, ou um ato normativo, a gente está falando de algo que tem conteúdo abstrato, que atinge a todos indistintamente, aquela famosa ideia de generalidade e abstração. Então, teoricamente, um regimento interno, ele tem a mera função ali de promover uma espécie de desenvolvimento
e organização administrativa dos tribunais. Então, o nosso Tribunal de Justiça aqui do Estado tem um regimento interno, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região tem um regimento interno, o STJ tem um regimento interno, o próprio Supremo, né? O famoso regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que tem sido aí fundamento para aquele inquérito das fake news, né, tão discutido nos últimos tempos aqui no nosso país. Então, todos os tribunais eles possuem os seus regimentos internos. Durante um certo tempo, houve uma certa dificuldade de adentrar numa hipótese de inconstitucionalidade de um regimento interno e uma inconstitucionalidade direta, a tal ponto de comportar impugnação através de um ADIM. Mas o raciocínio aqui, pessoal, ele é muito parecido com o raciocínio que se traça para permitir um decreto autônomo ser objeto de um ADIM. Em qual medida? Por que esse raciocínio ele é parecido? Porque se a gente vai olhar a parte de estrutura e funcionamento do Poder Judiciário na Constituição, a gente vai identificar que a Constituição ela determina o tempo todo que os tribunais irão criar os seus regimentos internos. Então, o regimento interno, portanto, também tem o seu fundamento de validade retirado diretamente da Constituição. Então, quando um regimento interno de um tribunal ele extrapola na sua competência de organizar e de estabelecer o melhor funcionamento para o respectivo tribunal, ele está fazendo isso em desconformidade com a Constituição. Então, nesse sentido, caberia sim a impugnação através de ações diretas de inconstitucionalidade. E o raciocínio aqui também é parecido com o regimento interno da Câmara e do Senado. Porque se você vai, por exemplo, no artigo 52 do texto constitucional, que trata da competência do Senado, e você volta para o artigo anterior, tratar ali de 51, que trata de competência da Câmara dos Deputados, tanto Câmara quanto Senado têm competência também para a criação dos seus próprios regimentos internos, com essa lógica de estabelecer a organização, o funcionamento das duas casas especificamente. Então, quando esses regimentos internos aqui, eles extrapolam a sua mera função de promover aqui a organização e o funcionamento dos tribunais, ele viola a Constituição, porque não foi essa a ideia que o Constituinte estabeleceu quando autorizou que os tribunais criassem os seus respectivos regimentos internos, tá? Teve um julgado recente, coisa de um ano, no Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo considerou a hipótese de um ADIM contra uma resolução de um tribunal, que era uma resolução de um respectivo Tribunal de Justiça, se não me falha a memória, do Ceará, mas a ideia era o tribunal deu um aumento para os servidores através de uma resolução. E aí ficou aquela dúvida, será que o Supremo entende como objeto? Será que vai interpretar de modo ampliativo ou não? E o Supremo considerou sim que era possível a impugnação, né, daquela resolução especificamente por um motivo. Era uma resolução que estava atingindo um número indeterminado de indivíduos. Era até possível determinar, para ser mais específico. Mas era uma resolução que tratava indistintamente um grupo de servidores públicos, os servidores daquele respectivo tribunal, e, portanto, não era um ato concreto, ele era um ato dotado de generalidade e abstração. Era uma resolução que praticamente tinha força de lei e se caracterizava, a partir de uma outra interpretação, como um ato normativo. Afinal de contas, estabelecia uma regulamentação para aumento de remuneração do servidor público, etc. Então, nesse contexto, o Supremo considerou a possibilidade de impugnação da resolução do tribunal, né? Quando esta resolução ela é dotada de generalidade e abstração. E esse caso do aumento dos servidores através de uma resolução do tribunal ela é bem sintomática, né? Porque geralmente o que acontece? Como é que se dá o aumento dessa remuneração? O tribunal propõe um projeto de lei e a Assembleia Legislativa aprova, se isso for a nível estadual, né? Não através de uma resolução. Por isso que houve essa discussão, né? Essa situação, a tentativa de entendimento, se haveria ou não essa possibilidade, e aí o Supremo considerou. Então veja que a gente tem, né? É bem extenso aqui o rol daquilo que é possível, né, se impugnar através de ação direta de inconstitucionalidade. Então esse é um panorama geral aqui para a gente identificar. Por outro lado, o que é importante a gente saber? Aquilo que não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Tranquilo? Então isso aqui também é muito importante para a gente identificar, ok? Primeira coisa, né? Questão básica aqui. Leis, e aqui leia-se também normas, mas eu vou colocar aqui, ó, leis revogadas. E é questão de raciocínio lógico, né? Como é que uma lei revogada poderá ser alvo de ação direta de inconstitucionalidade? Não faz sentido, né? Até porque, lembre-se, quando uma ADIM é proposta,
Quando se faz o controle de constitucionalidade, a ideia é retirar do ordenamento jurídico uma lei que se considera inconstitucional. Se a consequência, né, da ação direta de inconstitucionalidade, do seu julgamento procedente, é retirar da ordem jurídica aquela determinada norma considerada inconstitucional, isso não vai acontecer com a norma que já foi revogada. Afinal de contas, ela não mais existe, ela não mais produz efeitos. Tá? Então, essa é a primeira questão aqui para a gente poder observar. Então, outra questão aqui para a gente tratar também. Normas anteriores, né? Normas anteriores, ok, à Constituição Federal de 88. Né? Por que normas anteriores à Constituição Federal de 88 não podem ser impugnadas através de ADIM? Porque aqui a ADIM, o seu julgamento positivo procedente enseja a declaração de inconstitucionalidade. Ou seja, é dizer que aquela lei ou aquele ato normativo viola a Constituição. Mas quando eu estou falando de normas anteriores, tecnicamente o que a gente faz aqui, e já tivemos a oportunidade de discutir isso quando falamos de poder constituinte, né? Sobre aquela aula de fenômenos constitucionais, sucessão de constituições no tempo e no espaço, né? Basicamente o que a gente aprendeu? Quando eu estou tratando de uma norma ou de uma lei anterior à Constituição de 88, o que eu faço aqui em relação à Constituição é uma análise de compatibilidade material. Então eu vou analisar se do ponto de vista material, do ponto de vista do conteúdo, aquela lei ou aquele ato normativo é compatível com a Constituição. Então eu não vou me preocupar com a forma. Lembre-se, a gente sempre fala sobre isso, né? O Código Penal e o Código de Processo Penal, ambos, né? 40 o Código Penal, 41 o Código de Processo Penal, foram criados através de decretos-leis, né, expedidas por Getúlio Vargas, na época da ditadura do Estado Novo. Basicamente, o que é que a gente tem? Óbvio que esses diplomas passaram por sucessivas alterações e reformas no decorrer do tempo, mas quando a Constituição de 88 foi promulgada, o interesse aqui que a gente tinha em relação ao Código Penal e ao Código de Processo Penal era o quê? Era saber se, do ponto de vista material, essa lei, esse ato normativo, né, o Código Penal, o Código de Processo Penal, se eles eram ou não, do ponto de vista do conteúdo, compatível com a Constituição. Então, com normas anteriores, a gente não impugna através de ADIM, porque a gente quer saber se, do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista material, essa norma é compatível. E aí a gente vai se valer de outro instrumento, que é o caso da DPF, por exemplo, que no momento futuro a gente vai estudar. Tranquilo? Então, lembre-se disso daí, que é importante para a gente perceber também. Outra coisa aqui que não pode ser alvo de ação direta de inconstitucionalidade. Muita atenção nisso daqui, tá? Olha só, eu vou colocar aqui, ó, lei do DF. E não vou escrever agora, vou voltar para cá. Preste atenção. A gente se recorda que o Distrito Federal, dentro da ordem federativa no Brasil, é um ente federativo sui generis. Por que ele é um ente federativo sui generis? Primeiro que parte dos seus serviços são mantidos e prestados pela própria União, não é? Mas a verdade é que o Distrito Federal, ele congrega competências tanto dos estados quanto dos municípios. Então, quando a gente abre a Constituição, por exemplo, vai lá no artigo 30 e visualiza as competências dos municípios, volta para a Constituição no artigo 24, no artigo 23, e vê lá competências concorrentes ou competências comuns, né, legislativas e administrativas dos estados com o Distrito Federal e com a União em matéria legislativa ou em matéria administrativa também com os municípios, o que é que a gente percebe aqui dentro dessa lógica? Que há muitas competências que são estabelecidas aos estados e que são estabelecidas para os municípios. O Distrito Federal, ele congrega essas competências. Então, o Distrito Federal, ele legisla tanto sobre as matérias que são de competência dos estados, bem como matérias que são de competência dos municípios. Da mesma forma, a gente deve interpretar a questão das competências administrativas. Então, o Distrito Federal, ele legisla tanto em matéria de competência dos estados, quanto em matéria de competência dos municípios. E aí é o raciocínio que a gente precisa traçar. Eu só posso impugnar através de ADIM uma lei estadual ou federal, né,
um ato normativo federal ou um ato normativo estadual. Então eu só posso impugnar através de ADIM aquela lei do Distrito Federal no exercício da competência estadual. Consequentemente, tá? Para não ficar confuso aqui, presta muita atenção nisso daí, tá? Consequentemente, eu não, veja que a gente está falando do que não pode ser alvo de ADIM, tá? Eu não posso propor um ADIM em face de uma lei aprovada pelo Distrito Federal na sua competência o quê? Municipal. Tranquilo? Se for competência municipal, a gente não pode aqui, ó, propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Tranquilo? Então presta muita atenção nisso daí, que é algo realmente importante. Então vamos lá. Já até falei sobre isso, mas para a gente já observar e deixar tudo organizado, né? Decretos regulamentares aqui, ok? Decretos regulamentares. Falei, né, há pouco sobre isso, quando diferenciamos decretos autônomos. Então você tem aqui portarias, decretos regulamentares, né, atos secundários que são praticados no âmbito da administração pública. Então a preocupação aqui para a gente impugnar ADIM, para a gente impugnar através de um ADIM, é um ato, né, dotado de generalidade e abstração, uma lei estadual ou federal e um ato normativo estadual ou federal. Tá? Então presta muita atenção nisso daqui, porque todos esses diplomas normativos aqui, ó, podem ser alvo de ações diretas, mas esses aqui, ó, não podem ser alvo de ações diretas de inconstitucionalidade. Tranquilo? Vez outra aparece uma novidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas isso daqui, no essencial, era o que a gente precisa e precisávamos saber sobre o que pode e o que não pode ser alvo de ação direta de inconstitucionalidade. Espero que você tenha gostado. No próximo bloco a gente dá continuidade aos nossos estudos aqui sobre ações diretas de inconstitucionalidade. Até daqui a pouco, pessoal.